Olá, eu sou o Daniel Bittenbender, sou o engenheiro agrônomo da Ecocitos e nesse vídeo a gente vai falar sobre o calendário biodinâmico. Uma ferramenta que muitos agricultores ecológicos aqui, principalmente da cooperativa e da região aqui, utilizam, que ajuda a nortear as atividades que eles fazem nas suas propriedades, levando em consideração a astronomia, eventos astronômicos, e como eles influenciam no dia a dia da propriedade, no crescimento das plantas, enfim, em toda o manejo e estruturação da propriedade. Uma ferramenta muito interessante e que pode ser usada também por produtores que não são orgânicos. É uma ferramenta que pode ser usada em inúmeras atividades. Os produtores convencionais também poderiam ter um bom benefício utilizando este calendário. Então o objetivo desse vídeo é tentar esclarecer rapidamente como que se pode usar e ter os benefícios do calendário biodinâmico astronômico nas suas propriedades. Esse calendário ele tem sua origem através de um sistema de pesquisas há muitos anos atrás, foi através da Maria Thun, foi uma das pioneiras no início da construção desse calendário. E ele é fruto, como eu disse, de pesquisa. Foram várias décadas sendo semeadas verduras e outros vegetais todos os dias ao longo do ano e avaliando como é que era o rendimento das colheitas do vegetal semeado naquele dia. Em função dos resultados, foram direcionados e montados períodos do ano favoráveis a plantios de vegetais que são para folha, outros para flores, ou para fruto, ou para raízes. Após a construção desse calendário, hoje, ele é uma ferramenta que a gente utiliza dentro da própria agricultura e ela faz como se fosse uma conexão entre as forças cósmicas, como a gente gosta de chamar aqui, e as forças terrestres, que a gente está mais em contato aqui. Então esse calendário ele é uma maneira da gente conseguir fazer essa leitura, já que muitas vezes esse conhecimento já foi perdido, Os antigos muito usavam os ciclos da Lua e outros ciclos planetários para fazer seus cultivos, cortes de madeira e outras coisas, períodos de colheita, enfim. Esse conhecimento é bastante antigo, mas ele foi bastante deixado de lado, inclusive pela própria academia. Mas verificando na prática como os agricultores trabalham e utilizando essa ferramenta, vendo os resultados, a gente tem realmente resgatado esse saber, que isso aqui já era um saber que os agricultores muitos já tinham, eles simplesmente as novas gerações acabaram esquecendo esse saber. Então é uma forma da gente também resgatar esse conhecimento, e de uma forma que ele já hoje está estruturado, fácil de ser utilizado. Nós usamos o calendário biodinâmico, mas existem outros calendários astronômicos, de outras entidades que usam os mesmos dados para a confecção desse calendário e eles são igualmente eficientes. Então esse calendário ele é baseado muito em cima do ciclo do zodíaco. O que é o zodíaco? O zodíaco é o caminho, são as constelações que estão atrás do caminho percorrido pela Terra ao redor do Sol. Então ali a gente tem constelações, são 12 constelações oficialmente reconhecidas que hoje a gente tem, que fazem o chamado zodíaco. Dentro desse caminho percorrido então pela Terra ao redor do Sol, os outros planetas, todos os planetas do Sistema Solar, percorrem o mesmo caminho, inclusive a Lua também em torno do nosso planeta. E a partir do momento onde esses planetas eles vão se espalhando, vamos dizer, em torno desse caminho, eles vão captando influências que vêm do Sol, que vêm das estrelas, que vêm de outras regiões da galáxia, vamos dizer assim, que ultrapassam esse caminho. Eles conduzem essa energia até o nosso planeta. O nosso planeta é um dos receptores dessa energia que vem de fora. É como se a energia, por exemplo, usando o Sol como uma referência, ele manda energia para nós, ele manda uma determinada vibração, vamos dizer assim. Essa vibração atinge Urano, Saturno, os outros planetas, e esses planetas refletem também essa radiação, e nessa reflexão essa radiação também chega no planeta Terra, só que ela mudou a frequência da radiação do Sol e colocou a frequência de Saturno, colocou a frequência de Urano, colocou as outras frequências nessa radiação. Então ela chega modificada no planeta Terra. E a vida aqui evoluiu recebendo essas frequências. Então isso é interessante, essa conexão que a gente faz dentro da própria agricultura, principalmente a agricultura biodinâmica usa muito esse conhecimento, de captar essas forças, e como cada planeta tem um determinado período de tempo que ele leva para fazer as suas órbitas, a gente tem forças que são mais rápidas, forças muito mais demoradas. Se pegar a Lua, por exemplo, a Lua são dias, ela faz voltas em torno da Terra. Se pegar
planetas mais distantes, eles vão levar às vezes 10, 15 anos para fazer um giro total. Então as influências que isso causa na própria vegetação, né, na vida aqui são diferentes. Por exemplo, a Lua tem muita influência em coisas que têm ciclo rápido, que logo pegam o ciclo da Lua e já se encerram. Aí entram muitas hortaliças, vegetais de ciclo rápido. Agora vamos pegar, por exemplo, Júpiter ou Saturno, que tem ciclos de décadas, né? Então eu não vou conseguir imprimir num rabanete um ciclo de Saturno, porque é incompatível, né? Mas agora numa árvore que vai ficar décadas, eu vou ter esse ciclo impresso na árvore também. Num ser humano que vai durar décadas também, eu também vou ter esse ciclo impresso dentro dele. Então dessa forma esse universo, esse planetário que tem em torno do planeta Terra, ele vai influenciando a vida aqui embaixo. E a gente usa muito esse calendário para resgatar essas informações que povos antigos já sabiam, já utilizavam, né? E a gente hoje está um pouco esquecido, acha que isso às vezes não é a tecnologia, mas na verdade é uma tecnologia bem de ponta, onde a gente consegue captar essas vibrações e ver na prática, como o Luiz depois vai falar, como é que a gente utiliza na prática essas informações para fazer uma poda, para colher um dia que a tua colheita não apodreça tão rápido, que a tua vegetação fique mais vigorosa por mais tempo, que tu tenha uma brotação melhor. Essas atividades práticas na agricultura, elas podem ser potencializadas usando esses ciclos, né, desse conhecimento antigo que foi resgatado. Então, na prática, esse calendário, todos os meses, no caso desse modelo aqui, a gente tem aqui um resumo do mês. Aqui a gente tem o zodíaco, por exemplo, nessa primeira coluna aqui a gente tem o caminho que o Sol faz. Esses símbolos aqui no início estão todos marcados quais são, mas aqui no caso seria Leão e aqui embaixo Virgem, né? Se a gente olhar atrás do Sol no dia 1º de setembro, atrás estaria a constelação de Leão, e ela vai ficar atrás do Sol até dia 14 de setembro, ficou, né? Então no dia 15 de setembro a gente passou atrás do Sol, se a gente enxergasse atrás do Sol, teríamos a constelação de Virgem, ela vai terminar o mês atrás do Sol. Então essas são as constelações que estariam atrás do Sol, olhando a partir da Terra. Na Terra, olhando o Sol, atrás do Sol, o que eu teria no zodíaco, atrás do Sol. Então, como o Sol ele é mais lento no movimento dele, na verdade a Terra, né, em torno do Sol, são poucas as constelações que passam por ele ao longo do mês. E aqui do lado temos a Lua. Então, como a Lua ela gira muito mais rápido em torno da Terra, olhando sempre a partir da Terra, se eu olhar no dia, vamos pegar o dia de hoje aqui, que a gente está no dia 21 de segunda-feira, por exemplo, ao meio-dia, olhando a Lua, atrás da Lua hoje, às 12 horas, ela saiu da constelação de Libra e entrou na constelação de Escorpião, né? Então ela vai acompanhar em Escorpião até o dia 23 às 16 horas, onde ela passa para Sagitário. Então isso mostra a dinâmica que a gente tem no céu, e essas forças, cada vez que a Lua passa por uma constelação, ela vai estar refletindo a força dessa constelação para dentro da Terra, da mesma forma como o Sol. O Sol está nesse período reforçando a força da constelação que está atrás dele. E cada constelação ela está associada a um elemento, a terra, água, ar ou fogo, ou a um órgão de planta, né? Folha, né? Flor, fruta ou raiz, né? Então a gente usa isso na prática de uma forma muito eficiente quando tu quer que a planta brote mais, que ela floresça mais, ou que ela melhore a sua frutificação, né? Ou que melhore o sistema radicular. Então, se ela for manejada nos períodos correspondentes, a gente vai ter esse impulso fortalecido na planta. Nessa terceira coluna aqui, nesse caso desse calendário, fala de um outro ciclo da Lua que muitas vezes não é muito conhecido, mas é um dos que a gente, no nosso hemisfério aqui, que é um dos que mais responde, que a gente chama de Lua ascendente e descendente. Essa parte escura é o período que a gente chama de Lua descendente, onde ela se torna cada vez mais baixa no horizonte, né? E aqui ela, por exemplo, sábado, no dia 12 às 7 da manhã, ela começou um ciclo ascendente. Ela começou a subir no horizonte. Mas isso aqui para nós hoje na poda é um dos movimentos da Lua que governa, vamos dizer, o sistema de poda hoje dentro da própria cooperativa. Então quando a gente quer poda sem prejudicar as plantas, a gente usa sempre na Lua escura. E quando tu quer fazer uma poda, por exemplo, para diminuir o crescimento de uma planta, por exemplo, uma roçada, que eu não quero que ela brote tanto, aí eu faço na Lua ascendente, que daí vamos dizer assim, eu diminuo o crescimento da planta porque ela é extremamente prejudicada. Nesse período, a seiva está praticamente muito forte na parte aérea,
Então se eu podo ela nesse período eu perco muito, vamos dizer assim, no caso humano seria uma hemorragia muito grande, né? Mas a gente perde muita energia na planta podando nesse período. E podando nesses outros períodos, a seiva ela está translocada na raiz. Então a perda de energia é muito menor, a planta consegue realmente rebrotar muito mais vigorosamente. Então aqui nessa outra coluna aqui a gente tem os períodos onde é que, na verdade só marcam as datas quando a Lua está mais perto da Terra e mais longe da Terra. Longe da Terra seria o apogeu e pertinho da Terra seria o perigeu. É quando ela faz a volta ao redor da Terra, porque em momentos ela vai longe e outras vezes ela volta bem pertinho da Terra. Então são os picos onde é que ela está mais longe e onde ela está mais perto. Aqui são os nodos, é o período onde é que a Lua cruza a eclíptica que a Terra corre ao redor do Sol, o período onde ela cruza aquele caminho da Terra, né? São 2 períodos também. E aqui as fases que quase todo mundo já ouviu falar, que é a fase cheia, a fase minguante, a fase nova e a fase crescente. Então, é as fases que os agricultores mais utilizam para a Lua dentro dos seus plantios. Mas a gente tem tido um resultado muito interessante, não usando essas fases, mas usando essas fases aqui. Elas têm realmente respondido muito bem. E nesse calendário a gente tem as posições planetárias também, que é o que está acontecendo no nosso sistema solar com outros planetas, né? Aqui está tudo em códigos, mas nos dá uma ideia do que acontece além da Lua e além da Terra e do Sol. São outras marcações que acontecem. E o nosso equinócio está entrando aqui dia 23. Equinócio quer dizer dias iguais, né? Dias e noites têm o mesmo comprimento. Então a partir do dia 22 de setembro, a partir desse dia os dias vão ter mais luz do que escuro, até perto do Natal, quando a gente volta a diminuir o tamanho dos dias. Nós estamos hoje aqui na propriedade do Luiz Laux, né? E por que a gente está aqui hoje falando de calendário biodinâmico? O Luiz e o pai dele, né, o Cláudio, a Carla também. Essa é uma das propriedades, uma das pioneiras dentro desse manejo biodinâmico na região aqui. Então, utilizam muito esse calendário dentro do manejo dessa propriedade aqui. Então, por isso que ela também foi uma das propriedades escolhidas para a gente trabalhar esse tema, né, associando a teoria do calendário com a prática da família dentro da biodinâmica, dentro da atividade de citricultura, que é uma propriedade que trabalha essencialmente com citricultura hoje. Bom, então o Luiz vai comentar agora na prática, né, como é que eles utilizam o calendário biodinâmico dentro da organização da propriedade, né, dentro de como é que eles se organizam para a colheita, para fazer a poda, para fazer os manejos, né, colocando ele como uma ferramenta de trabalho dentro de uma propriedade. Então, associando essa parte mais científica e astronômica, né, e como é que eu utilizo isso, transformo isso numa prática de vivência no dia a dia de uma propriedade. A partir do momento que nós começamos a utilizar o calendário, foi logo depois da aplicação dos preparados, então havia necessidade de uma ferramenta extra, né? Então a gente tinha, hoje vamos dizer, tu usa um serrote, tu usa uma enxada e tu usa o calendário, que seria uma outra ferramenta que pode ser usada dentro da atividade, principalmente nessa questão da agricultura biodinâmica, né? Então o calendário ele tem sido uma ferramenta muito útil, né? Tu faz um planejamento da semana, normalmente a gente tem usado isso, fazer sábado, domingo é o dia de fazer o planejamento da semana. Então tu visualiza a próxima semana e tu destaca as atividades de acordo com as fases lunares. Então se tu está mais na ascendente, a descendente, né? A questão de, vamos dizer, em períodos de colheita normal, então tu tem os períodos que tu vai fazer, eu posso trabalhar mais com podas, posso trabalhar com roçadas, né? Isso de acordo com o planejamento da semana. Claro que na atividade agrícola são muitos fatores que estão interferindo, né? Nem sempre vai ser, os dias todos vão estar bons, então tu vai ter alguns dias de chuva, então são essas alterações, esses ajustes tem que ir fazendo, né? Mas a gente tem trabalhado bastante essa questão do calendário, principalmente na questão, vamos dizer, colheita, né? Que seriam os dias mais adequados para colher. Dias a gente tem evitado um pouco a questão dos dias de folha, né? Que são dias que não são muito propícios para colheita, mas então qual seria um dia ideal para colheita? Dia ideal para colheita então seria os dias de flor, né? Os dias de fruto, assim, que seriam sempre os mais benéficos. A gente tem trabalhado a questão, vamos dizer, das roçadas. Roçadas a gente tem procurado fazer as roçadas nos dias de flor, né? E de folha, na verdade. Aí depende um pouco assim da questão.
eu quero uma decomposição rápida dessa matéria orgânica ou não. Então a gente vai procurando os dias de flor. A questão é sustentabilidade. Então quanto mais matéria orgânica eu tiver dentro da propriedade, né, uma forma de otimizar essa matéria orgânica é fazendo sempre as roçadas numa lua. Então ela seria uma lua descendente, né? Então eu posso, com a lua descendente, eu roçando nesse período, eu tenho uma rebrota maior, né? E essa rebrota que vai me dar, vamos dizer, uma chance de fazer várias roçadas num certo período. Então é essa matéria orgânica que eu quero adquirir para botar dentro da propriedade, dentro da área que eu estou trabalhando. Agora, se eu quero diminuir essas roçadas, vamos dizer, eu tenho alguns capins que são indesejados e eu quero diminuir essas roçadas, então essas roçadas eu vou sempre fazer elas em luas ascendentes, né? Porque nesse período que eu tenho uma rebrota menor. E aí tem a questão das podas também, né? E a outra seria a aplicação dos preparados, né? Que seria a aplicação de preparados, principalmente a questão dos preparados. A gente tem usado bastante a cavalinha, os preparados de composto e os preparados no geral, assim, né? Então esses a gente tem observado, tipo, eu quero que seja, vamos dizer, a gente está trabalhando numa lua descendente, então a gente trabalha na questão dos preparados que vão atuar em solo, né? Eu estou trabalhando essa parte do solo, então sempre na lua descendente. Se eu quero usar preparados para trabalhar na questão na parte aérea, né? Questão das folhas, das flores, né? Então aí a gente trabalha com a lua ascendente, que seria a parte mais aérea das plantas, né? Dentro dos períodos vegetativos das plantas, então a gente também tem os trabalhos que a gente faz com podas, né? Que seriam aquelas podas, uma poda de limpeza, ou pode ser aquelas podas que tu quer uma rebrota maior, que são podas, vamos dizer, mais drásticas, que tu faz de plantas mais, de repente, mais velhas, coisa e tal, para rejuvenescer a planta, né? Essas podas que tu quer uma brotação mais intensa, então essas podas tu também pode fazer elas nesses períodos da lua descendente, né? Porque essa energia, ela tá toda ela presa na planta e à medida que tu vai podando essa parte aérea, à medida que essa lua ela vai se acender, né? Esse fluxo de seiva também ele vai subir. E aí, na realidade, tu tem um ganho muito grande de brotação. Claro que em algumas situações, vamos dizer, são plantas que tu não quer que elas brotem tanto, então tu faz essa poda num período inverso, né? Ou tu faz essa poda num período que a lua está ascendente, né? Então tu fazendo essa poda nesse período ascendente, então tu tem um menor fluxo de circulação de seiva, então tu também tem uma menor brotação. Algumas variedades elas toleram assim, vamos dizer, elas têm que tu não quer que elas brotem tanto e outras que tu quer que até que elas brotem mais, né? Como a gente trabalha com, vamos dizer, óleos essenciais, sucos, então, né, uma das formas que a gente quer ter é tentar absorver o máximo do aroma, né, ou dessa expressão de volatilidade desses produtos. Então, uma data ideal que seria para fazer colheita de raleio, por exemplo, de bergamota verde, seria em épocas de flor, né, porque a flor tem essa expressão máxima. Então, teria, vamos dizer, usando o exemplo dessa semana aqui, o dia 21, então até o meio-dia eu poderia colher tranquilamente. Em compensação, a partir do meio-dia, quando começa a entrar em folha, né? Então a folha já seria um período que eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado, porque eu não posso conservar esses produtos por um período muito longo. Eles têm uma tendência a se degradarem rapidamente, né? Então isso seria na segunda, na terça. Uma outra coisa que a gente tem observado também, que seria os períodos de nódulos, né? Que no calendário eles vêm bem identificados. Então esses períodos seriam períodos não adequados para trabalhar na atividade agrícola. Eu posso fazer qualquer outra coisa dentro da propriedade, menos algumas coisas, assim, atividades que eu vou mexer na planta, assim, mais intencionalmente. Mas ele vem bem registrado sempre, assim, ó, os horários, que é o início, esse horário seria do início ao final, né? O horário pico é às 14 horas. Na questão, vamos dizer, do fruto, o fruto seria, como eu trabalho com frutas, então esses seriam sempre os dias ideais para trabalhar a fruta, né? Sempre desses dias. E daí a gente tem aqui, daí até o final da semana, né? A questão da raiz, que daí eu também trabalho, vamos dizer, a questão que seria tudo a questão do terreno, da parte mais subsolo, né? Então também tem aqui, já aparece um outro nódulo também, né? Até as 8 horas, a partir desse horário já não é mais recomendado. E assim sucessivamente a gente vai fazendo, semana a semana. A gente vai. E aí depois da semana concluída, normalmente o que eu faço é o seguinte, eu vou registrando
aí de memória, né? Os dias que passaram, mais ou menos as atividades que foram feitas naquele dia, né? E isso aqui, na verdade, ele serve como um documento. Depois eu tenho como facilmente resgatar esse material aqui novamente, né? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil. O objetivo foi justamente, de uma forma bastante rápida e concisa, esclarecer um pouquinho dentro do que a gente sabe do calendário biodinâmico e os seus usos, né? Espero que ele possa ter sido útil e que possa ter incrementado em alguma novidade dentro da vida de vocês. Então a gente aguarda vocês até o próximo vídeo.